Bom dia, eu professor Francisco José de Almeida e eu vou apresentar para vocês o método de elementos finitos na disciplina Introdução ao Método de Elementos Finitos. Muito bem, existem três métodos para resolver problemas: o método analítico, o teórico, o método experimental e o método numérico. Métodos analíticos são métodos em que eu uso equações que exprimem o fenômeno e eu uso essas equações para fazer os cálculos. É o melhor método para solucionar problemas, pois fornece uma solução de forma fechada e estável. Essa equação vale para o problema porque é baseada numa teoria válida. Permite a compreensão do comportamento do fenômeno. Então, para iniciar uma análise de um fenômeno, eu posso usar um método analítico, porque eu tenho ideia de como vai funcionar o processo. Os resultados são generalizados. Uma equação para um certo fenômeno vale para qualquer aplicação desse fenômeno. Por exemplo, equação de queda livre vale para qualquer corpo caindo. Equação de transmissão de calor vale para qualquer superfície, qualquer meio. Custo é baixo, porque basta lápis e papel, eu não preciso fazer modelos, não preciso testar, não preciso fazer nada. E não demanda tempo de execução de modelos, como eu acabei de dizer. Problemas mais analíticos é que poucos problemas de engenharia podem ser resolvidos se encontrando uma teoria que explique o fenômeno e, portanto, eu tenha uma equação que expresse esse fenômeno. Dois exemplos aqui. Por exemplo, rasgo de chaveta. Tensão em rasgos de chaveta. Nessa região, a tensão máxima de tração. Nessa região, a tensão máxima de compressão. Muito próxima uma da outra, vai dar massa de tração para massa de compressão e ainda tem um canto vivo aqui. Qual é a equação de tensão? Não tem. O único jeito é o método experimental, que eu vou falar em seguida. Outro caso, por exemplo, fluxo. Fluxo laminar, fluxo turbulento. Passagem laminar por turbulento, você fala, professor, está resolvido, o número de Reynolds, isso, o número de Reynolds, o coeficiente de Reynolds. Mas esse coeficiente de Reynolds, ele é levantado experimentalmente. Né? Para cada que fala, para esse tipo de fluido, o número de Reynolds é 2.000. Para esse tipo de fluido, o número de Reynolds é 5.000. Mas de onde que veio esse número? Só a experiência que ele conseguiu fazer. Eu não tenho uma equação para exprimir isso daqui. Além disso, muitas vezes a equação que representa o fenômeno, ela tem problemas matemáticos, complexidades matemáticas. Por exemplo, séries infinitas, funções especiais. Por exemplo, aqui, equação seno. Equação seno, eu posso escrever ela como uma série infinita. Né? Bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Não vou, porque infinitamente não ia acabar nunca. Então, o que eu faço? Eu tenho que simplificar esse modelo matemático. Por exemplo, parar aqui, essa equação parar no terceiro termo. E a hora que eu faço isso, eu coloco o erro no sistema, porque a equação inteira é infinita. Se eu peguei um pedaço só, é lógico que o cálculo não vai ser correto. Está aqui uma tabelinha para me mostrar. Então, para alguns ângulos aqui, o valor exato do seno de x e o valor do seno de x em função dessa equação até o terceiro termo. Você fala assim, nossa, professor, mas a diferença é muito pequena, talvez a terceira a cada decimal, quarta a cada decimal. Isso, só que essa é a diferença, se você for mandar uma pessoa para a Lua, entre ela chegar na Lua viva ou ela morrer perdida no meio do espaço sideral. Né? Então depende do caso, isso é um problema sério, é um erro muito grande. Depende do caso não, se você quiser saber qual é a temperatura da sala, a diferença é ínfima. Não muda nada, você nem consegue sentir no corpo a diferença. Agora, se você quiser saber qual é a direção que o foguete tem que ir para chegar na Lua, é a diferença. Diz que define a vida ou a morte do astronauta. Bom, aí eu tenho métodos experimentais. O método experimental, ele fornece o comportamento real do sistema, porque eu testo. Ele é imprescindível quando estou estudando um fenômeno novo, porque eu posso ter tido uma ideia do comportamento usando o método analítico. Mas para garantir como a coisa vai funcionar, só fazendo experiência. Tudo que é novo, eu só consigo acertar mesmo fazendo experiência. Ele também é o único método viável quando eu não tenho
uma teoria para explicar o fenômeno. A geometria é muito complexa, ou o modelo matemático não é viável. Só que esse método experimental, os resultados dele são específicos para cada caso. Mudou um detalhe do fato, do fenômeno, tem que testar de novo. Por exemplo, eu faço uma análise aqui de fluxo numa esfera. Eu tenho uma resposta. E se não for mais uma esfera, for um quadrado, tem que fazer outra experiência. E se for um triângulo, tem que fazer outra experiência. Então, para cada caso, eu tenho que voltar à experiência. Esse método é muito bom, mas ele é específico, caso a caso. Consigo generalizar. Outro problema é que muitas vezes o custo é proibitivo, porque eu preciso fazer os modelos para testar e dificilmente eu acerto da primeira vez, e eu preciso de instrumentação para medir o resultado da experiência. Né? Um exemplo aqui para a Fórmula 1, às vezes eu gosto de Fórmula 1. Então a Fórmula 1, a aerodinâmica da Fórmula 1 é imprescindível ser ótima, ser extremamente eficiente, para poder ganhar a corrida. Então, tudo bem, é feito levantamento, é feito um monte de cálculo, usa a método analítico para começar, vai para a método numérico que eu já vou falar em seguida, desenvolve toda a geometria, simula toda a aerodinâmica do veículo e tal, e centenas de cálculos, milhares de cálculos no computador. Mas na prática eu tenho que ver se a coisa está certinha, se não faltou nenhum detalhinho, porque uma diferença de 1/100º de segundo por volta é o que define se o carro vai ganhar ou não a corrida. Então eu tenho que ir lá e testar. Então tem, por exemplo, você já viu, de vez em quando, no começo da temporada, normalmente os carros eles saem andando, fazendo teste com essa grelha aqui, que é para medir a pressão em cada ponto aqui, para saber como é que está a aerodinâmica do veículo. Também, já foi feito, se faz também, tem uma tinta especial que se pinta o carro, que ela muda de cor de acordo com a pressão que ela recebe. Então eu vou andando com o carro e ele vai mudar de cor. E aí a pessoa verifica onde é que tem mais pressão, menos pressão, ou seja, verifica como é que está funcionando a aerodinâmica, se o fluxo é turbulento, se o fluxo é laminar e assim por diante, que muda a pressão do fluido. Né? Isso aqui custa caro. Você não faz a sua casa, você não tem essa tinta lá na sua casa para pintar a sua parede, não tem, é caro. Isso aqui custa caro. Imagina a instrumentação para medir ponto a ponto aqui, ou muitos pontos aqui, milhares de pontos aqui, medir a pressão em cada um desses pontos. Então é caro. Então o método experimental é muito bom, mas ele é caro. Outro problema do método experimental é que algumas coisas não posso experimentar, porque é problema de segurança. Por exemplo, eu vou testar a transferência de calor no núcleo de um reator nuclear. Faz o teste, fabrica um reator, bota o urânio lá e liga e vê o que acontece, se vai explodir ou não. Não pode, né? Temos problemas sérios de segurança. Outro problema experimental é que algumas coisas não consigo reproduzir para poder testar. Por exemplo, voo supersônico. Como é que eu vou reproduzir isso daí? Só botando um avião de verdade lá em cima voando. E aí o que acontece? Quebra asa aqui que vai morrer todo mundo, tudo bem, fica por isso mesmo? Não pode, né? Ou, por exemplo, para a Lua, né? Ir para a Lua. Como é que eu vou testar isso aqui? Como é que eu vou fazer essa experiência? Vou criar uma Lua artificial aqui na Terra para poder testar? Imagina o custo que vai ser isso aí. Então é impossível, né? Não consigo reproduzir as condições reais para fazer a experiência. Bom, aí tem os métodos numéricos. O método numérico ele fornece uma resposta quase real do fenômeno, porque é um método de aproximação, a gente já vai ver em seguida. Ele é muito mais barato que o método experimental, porque não tem que fazer nenhum modelo, não tem custo em instrumentação e assim por diante. Custa computador, um computador é muito mais barato do que fabricar um veículo, por exemplo. Imagina fabricar um foguete e o custo em relação ao computador, é muito mais barato o computador e o software. Ele fornece, eu consigo obter a resposta do dado que eu quero, por exemplo, tensão, deslocamento, o que quer que seja, temperatura, em qualquer ponto do meu modelo, né, porque ele calcula ponto a ponto, a gente já vai ver isso daí, já vai discutir isso. E como ele é rápido, porque usa computador, a gente já vai ver porque usa computador, usualmente, eu posso testar várias configurações e descobrir qual é a melhor. Né? Testar no computador, né? Testar virtualmente. Então ele é um método muito bom, ele permite que eu otimize o meu produto. Né? Eu posso tratar qualquer condição de contorno, qualquer velocidade alta, baixa, temperatura alta, baixa, domínio pequeno, amplo, quer dizer, ele é extremamente ampla a aplicação dele. Eu consigo praticamente simular qualquer coisa, né? Qualquer tipo de geometria arbitrária. Então ele é muito bom
porque ele me dá uma muita grande flexibilidade de uso. Bom, métodos numéricos, a grosso modo, são apenas tão somente métodos matemáticos para resolver equações diferenciais ordinárias, só isso. Bom, então para que serve isso? Porque equações diferenciais ordinárias e parciais, elas aparecem via de regra nos problemas da física / matemática e na engenharia, que é a aplicação da física usando a ferramenta matemática. Geralmente na engenharia, quase tudo, se eu puder tomar liberdade, tudo pode ser escrito através de uma equação diferencial. Além disso, equações diferenciais dificilmente elas têm um resultado analítico. Né? Você, por exemplo, lembra a equação de pêndulo que você aprendeu lá em física. Né? O professor falou, a equação de pêndulo é essa solução, esse seno aqui. De onde que ele pegou aquela solução? Ele pegou da cartola dele. Ninguém conseguiu resolver aquilo matemática. Falou, a equação de solução é essa daqui. Né? Foi achado, né? Foi descoberto, né? Entre aspas, meio sem querer. Né? Lógico que pesquisaram bastante chegando ao resultado, mas não tem uma solução analítica. Né? Então acharam uma solução lá, funcionou a solução, que bom, mas de onde que veio? Né? Qual é o caminho? O professor não mostrou para você. Se você lembra da aula, pode ver, ele não mostrou, porque não tem como mostrar. Foi descoberta a equação, descobriram, alguém testou, essa equação deu certo. Né? Muito bem. Os métodos numéricos, eles trabalham então com cálculos matemáticos relativamente simples e muito repetitivos, porque são métodos interativos, a gente já vai ver em seguida. Então a gente chama de métodos numéricos computacionais, porque é bom usar o computador, já que é muita conta simples e repetitiva do computador. Por isso que normalmente eu uso o computador numérico. Posso fazer na mão? Posso, mas é inviável. Né? Fazer um monte de cálculo na mão vai demorar muito tempo, fica contraproducente, não vale. E como eles simulam a realidade, a gente já vai discutir com mais calma isso também, a gente chama de métodos numéricos de simulação computacional. Então, em vez de chamar só de métodos numéricos, chama de métodos numéricos de simulação computacional. Na verdade, pode ser numérico, não precisa ser computacional. Mas, como eu acabei de dizer, fica muito contraproducente fazer na mão. Muito bem. Então, os métodos numéricos de simulação computacional, ou só métodos numéricos, eles usam a quantidade de protótipos, porque eu não preciso fazer, eu faço o protótipo virtualmente no computador. E como ele é rápido, eu posso analisar o maior número de opções, portanto, eu posso gerar produtos melhores, otimizados, o que é muito importante hoje, cada vez mais, né, nesse mundo cada vez mais competitivo. Ele simula produtos para os quais não são viáveis testes de protótipos. Por exemplo, prótese. Como é que eu vou testar a prótese experimentalmente? Faz a prótese, enfia no cara lá e vê se funcionou, vê se não dá problema lá no osso dele? Não pode, né? O que eu faço? Faço uma simulação. E eu tenho quase certeza, por isso não é certeza absoluta, é certeza absoluta só método experimental. Mas eu tenho quase certeza que vai dar certo. E quase certeza é melhor do que nenhuma certeza. Então, pode dar problema uma prótese numa pessoa? Pode. Mas é 0,001% de chance. Não é zero a chance, mas é muito pequena. Então, só o método experimental dá solução exata. Mas o método numérico dá uma solução quase exata. E aí realmente é muito melhor. Já pensou se não fosse assim, né? Bom, como ele é rápido, ele reduz o time to market. Permite reduzir o time to market. O time to market é o tempo entre eu descobrir que o mercado precisa de uma coisa e eu entregar esse produto para o mercado. Isso chama time to market. Qual é a vantagem de eu reduzir o time to market? É que eu chego primeiro no mercado. Qual é a vantagem de chegar primeiro no mercado? É que não tem ninguém para competir comigo, eu sou o primeiro que cheguei. Se eu sou o primeiro, eu que vou vender. E se eu vou vender primeiro do que todo mundo, e se o meu produto for minimamente bom, atender a necessidade do cliente, o cliente vai gostar do meu produto e ele vai continuar comprando o meu produto, ele vai ficar fiel à minha marca. Exemplos, Xerox. Xerox, até hoje você fala assim, vou tirar um Xerox. Não, você não vai tirar um Xerox, você vai tirar uma fotocópia. Por que você vai tirar o Xerox? Porque a primeira máquina de fotocópia, eu já ia falar máquina de Xerox, a primeira máquina de fotocópia é da Xerox, foi da Xerox. Então, a marca Xerox ficou sinônimo do serviço, fotocópia. Você fala, vou tirar uma cópia, você não fala, vou tirar uma fotocópia, vou tirar um Xerox. Outro exemplo, Gillette. Você fala, vou comprar uma Gillette para fazer a barba. Não, você vai comprar um aparelho, uma lâmina de barbear. Você não vai comprar uma Gillette.
Só que por que você fala isso? Porque Gillette foi a primeira marca de lâmina de barbear que chegou no mercado. Portanto, pegou. Tem outras? Tem. Mas você ainda falou, já vou comprar uma Gillette. Não. Vou comprar uma lâmina de barbear. Mas você fala Gillette, porque chegou primeiro no mercado. Né? Se você tiver que falar, você nem sabe, né? De vez em quando você nem sabe que isso é uma marca, né? Assim como Xerox, você nem sabe que isso é uma marca. Você acha que isso aí é um produto. Né? Não, não é um produto, isso é uma marca. Outro exemplo, Volkswagen. O Brasil vende Volkswagen de montão. Se você pegar um cara no sopetão e falar, fala uma marca de carro, ele vai falar Volkswagen. Né? Por quê? Porque foi foi o primeiro carro que chegou no mercado. A primeira fábrica de veículos no Brasil, lá na década de 50, final da década de 50, foi a Volkswagen. Então, até hoje, a Volkswagen está na cabeça das pessoas aqui no Brasil. Tá? Se dá só uma coisa para você ver como as coisas são, como é bom você chegar primeiro no mercado, como você molda o mercado quando você chega primeiro nele e você permanece no mercado. Né? O Volkswagen, quando foi lançado, a Volkswagen lançou o Volkswagen em 1200, né? Depois de 1300, depois de 1500, né? Teve o 1600. Mas era o Fusca, né? Não chamava Fusca na época, chamava Volkswagen 1200, 1300, que é o tamanho do motor. E o Volkswagen era duas portas. E durante muito tempo, pergunta para o seu pai, durante muito tempo, o brasileiro só queria comprar carro duas portas. Carro quatro portas era carro de táxi, ninguém queria. Hoje em dia, a maioria dos carros, se você olhar o seu, carro em volta aí, a maioria dos carros é quatro portas, que é muito melhor quatro portas. Você não precisa sair do banco da frente para o cara de trás sair do carro, né? Quer dizer, você não precisa rebater o banco, ficar apertado na frente, em cima do volante para o cara poder sair do banco de trás. Mas como o Volkswagen foi o primeiro carro lançado no Brasil e era duas portas, o mercado ficou com isso na cabeça. Carro bom é carro duas portas. Graças a Deus já mudou, mas para você ver como é bom chegar primeiro no mercado. Muito bem. Principais métodos de simulação numérica computacional: o método das diferenças finitas, método dos volumes finitos, método dos elementos de contorno, método dos elementos finitos. Existem outros, mas são os principais. O método das diferenças finitas, como o nome já diz, ele trabalha com diferencial entre pontos consecutivos. Então, a diferença do valor da variável que eu quero de um ponto para outro, eu vou diminuindo essa distância aqui, esse diferencial, até um limite, e eu vou calculando então o valor dessa variável ponto a ponto aqui. Então, esse é o método das diferenças finitas. Ele trabalha com a diferença entre variáveis, entre pontos consecutivos. Ele é empregado principalmente na área de escalonamento de fluidos, porque o escalonamento de fluidos é um problema altamente não linear, então resolve bem esse tipo de problema. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de malha, mesmo não estruturada. Não precisa ser uma malha quadradinha assim, não. Pode ser uma malha desestruturada. O método de volumes finitos, ele trabalha com um volume de controle. Diferenciais de volume, né? Pedacinhos de volume de controle. A vantagem desse método é que ele garante que dentro desse volume de controle, desses diferenciais de volume de controle, as propriedades que eu quero, elas permanecem conservadas. Né? É, por exemplo, o conceito, exagerando, um conceito que você viu lá em termodinâmica. Né? Você tem um volume de controle, o que entra é igual ao que sai. Né? Lá dentro não importa muito o que acontece, mas o que entra é igual ao que sai. Então eu pego o meu modelo, nesse método, divido em pedaços, em volumes, o que entra num é igual ao que sai do outro lado, o que entra num é igual ao que sai do outro lado, e aí ele vai calculando ponto a ponto, junta tudo e dá o resultado final. Ele resolve problemas altamente convectivos, por exemplo, ondas de choque, geometrias arbitrárias. Mas elementos de contorno, ele é um método em que você analisa só o contorno do seu problema. O meio do problema, ele não tem a solução. Ele tem a solução só no contorno. Esse método, ele é muito bom, porque como eu não preciso analisar o meio do meu modelo, só o contorno dele, ele é muito mais rápido. E ele se aplica muito bem para problemas reais em que eu estou preocupado só com o contorno, só com a superfície ou a fronteira do meu problema. Por exemplo, termodinâmica. Termodinâmica, eu quero saber como é que está
a temperatura, por exemplo, na superfície do meu volume. Por exemplo, no tubo. Lá no meio, não me interessa muito, né? No caso de problema de transferência de calor. Né? Quero saber qual é a temperatura no início do tubo e no fim do tubo. É isso que eu quero, ou num ponto que eu queira do tubo, que é início e fim desse volume de controle. Então é um método muito bom, muito rápido. Vou dar um exemplo aqui para você. Se eu usar método de elementos de contorno, eu vou ter, por exemplo, analisar esse modelo aqui, 500 elementos, porque é só a superfície. Se eu dar elementos finitos, que eu vou analisar o meio também, elementos finitos a gente vai ver, ele divide em pedaços, inclusive dentro do modelo, internamente do modelo, eu tenho 10 mil elementos. Imagina a velocidade para resolver esse problema, Como tem mais elementos, deve demorar mais tempo, né? Um pouquinho mais só, né? De 500 para 10 mil, muito mais rápido esse método. Só que ele não calcula dentro, né? Dentro do rolo de controle, só na superfície. Muito bem, aí tem método de elementos finitos, que ele simula as condições de carregamento num produto e determina a sua resposta para aquelas condições. Por exemplo, tensão, deformação, temperatura, pressão, o que você quiser, né? Vamos discutir isso já, vou apresentar isso já. Então, eu pego o meu modelo e eu divido ele em pedaços, em blocos discretos, que são chamados elementos. Esses elementos têm um tamanho finito, eles não são infinitos, por isso chama método de elementos finitos. Método dos pedacinhos de tamanho finito. Então, método dos elementos finitos. Cada elemento ele tem equações exatas que descrevem como ele responde àquela solicitação, àquele carregamento. Aí eu pego a resposta de cada um desses elementos, combino e dou a resposta completa do meu modelo. É assim que funciona o método de elementos finitos. Ele calcula cada pedacinho, depois combina a resposta de cada pedacinho para dar a resposta global. As grandes vantagens do método de elementos finitos é que ele é altamente confiável. O método matemático por trás é altamente confiável. E eu preciso de uma resposta confiável para poder tomar decisões válidas. Ele tem uma apresentação bonita, é tudo colorido, lindo, é gráfico, é uma coisa linda, né? Beleza é fundamental, como eu já falei em outra disciplina. Então, olha como é bonita a apresentação do método de elementos finitos. Tem uma ampla gama de utilização. Indústria aeroespacial, indústria automobilística, indústria biomédica, isso aqui é um dente, por exemplo, indústria civil, qualquer indústria pode ou deve usar métodos de elementos finitos para otimizar os seus produtos. E como eu já disse, a otimização já é imprescindível porque o mundo é cada vez mais competitivo. Indústria eletrônica, indústria de equipamentos e máquinas, indústria microeletromecânica, indústria esportiva, qualquer indústria pode deve usar elementos finitos. Do ponto de vista de tipos de problemas, ele também é aplicado em análise estrutural, análise térmica, dinâmica de fluidos, análise elétrica e eletromagnética. Vamos detalhar um pouquinho. Por exemplo, análise estrutural, em que normalmente se quer deslocamentos de tensões. Ele permite calcular análise estática, comportamento linear, comportamento não linear, por exemplo, impacto, grandes deformações, plasticidade, hiperelasticidade, por exemplo, conformação, contato, problema de contato, problema de propagação de trincas, análise dinâmica, com e sem amortecimento, modal ou harmônica, comportamento linear e comportamento não linear, vibração aleatória, inclusive transiente. Então, análise estrutural resolve qualquer problema da análise estrutural. Ele é aplicado para resolver qualquer problema na análise estrutural. A análise térmica, que se quer normalmente temperatura, gradiente e fluxo térmico, ele consegue calcular transmissão de calor por condução, por convecção, por radiação, que são todos os tipos possíveis, inclusive transiente também. Dinâmica de fluidos, que a gente normalmente quer fluxo, temperatura, ele permite cálculo para fluxo laminar, fluxo turbulento, fluxo com compressível, meio compressível, meio incompressível, fluido em compartimentos, por exemplo, injeção, fundição, análise acústica. Então, na parte dos fluidos, qualquer problema também é resolvido por elementos, pode ser resolvido por elementos finitos. Análise elétrica, que eu quero campo elétrico, estática, harmônica, transiente. Análise eletromagnética, que normalmente a gente procura o campo magnético, o valor do campo magnético em cada ponto.
baixa frequência, alta frequência, praticamente qualquer problema elétrico, eletromagnético, materiais infinitos pode resolver. E inclusive análise de campos acoplados. O que é isso? Campos acoplados é quando eu tenho um fenômeno físico atuando em outro fenômeno físico. Por exemplo, a hora que esquenta a estrutura de uma máquina-ferramenta, ela deforma, ela dilata, e essa dilatação, como ela está presa, gera tensão. Então eu tenho um problema térmico, que é a dilatação, e eu tenho um problema estrutural, que é a tensão. O Metrivinos permite calcular isso. Eu simulo um torno com uma fonte de calor e calculo a tensão lá na ponta do torno. Então, como um fato, um fenômeno influencia diretamente o outro, eu não posso analisar eles independentemente. Você pode analisar qual é a distribuição de temperatura, depois qual é a distribuição de tensão. Não dá, porque um depende do outro. Mas a Metrivinos faz isso. Ou, se eu quiser generalizar, ele resolve qualquer problema que possa ser expresso por uma equação diferencial, que, como eu já disse, praticamente qualquer problema de engenharia pode ser expresso por uma equação diferencial. Outra vantagem é que tem vários programas comerciais, como usa bastante, tem uma grande aplicação, tem vários programas. Por exemplo, o ANSI, um dos melhores na minha opinião, o MSC, Nastran, o NX Nastran, o SolidWorks Nastran, o Abacus, que é muito bom na área específica dele, o SAP 2000 área civil, o Modiflow na área de injeção e o Nastran da Autodesk que nós vamos usar na nossa disciplina. Bom, um pequeno histórico, é bom sempre a gente situar o histórico das coisas. A primeira vez que se propôs um método dos modos dos elementos finitos para a resolução de equações diferenciais foi em 1843, por Richard Curran. Olha o carinha aqui, ó. Fala, nossa, mas isso aí é velho, cara. Não, não é tão velho assim, sabe por quê? Porque nessa época foi proposto o procedimento. Mas eu acabei de falar que eu preciso de computador para resolver esse problema. É muitos cálculos simples, mas repetitivos. Sem computador fica inviável, fica contraproducente. Em 1843 não tinha computador. Então o pessoal falou, legal o método, gostei, bonito, encaveta ele. Lá na década de 50, quando surgiu o computador, surgiu na Segunda Guerra Mundial, mas em 50 estava minimamente viável para grandes empresas, o custo para grandes empresas comprarem, é que o pessoal recuperou isso. Falou, tem um método muito bom de cálculo lá, mas precisa de computador, agora tem computador. Então eles recuperaram esse método, revigoraram esse método, redescobriram esse método, porque já tinha computador. E foi aplicado na engenharia aeronáutica. Por quê? Porque os computadores eram grandes, caros, era todo mundo que podia comprar. Engenharia aeronáutica é o tipo de área, né? O avião é um tipo de produto que ele tem que ser extremamente otimizado, o mais leve possível, senão não voa. E extremamente confiável, porque não adianta voar e quebrar lá em cima. Né? Então eu preciso ter um produto muito otimizado, portanto perfeito para usar elementos finitos. Então foi lá na década de 50 que se redescobriu os elementos finitos. Bom, a popularização desse método, na verdade, ocorreu no final da década de 80. Por quê? Porque é quando surgiu um computador pessoal de um custo minimamente razoável, que tivesse o mínimo de capacidade de processamento, capacidade gráfica, para mim poder usar elementos finitos. Então você fala assim, 1843. Então, 1980 já melhorou bem, né? Já ficou bem mais atual esse método aí, né? Mas também na década de 80 era bem limitado, porque os computadores não eram como são hoje, né? Então, vamos dizer, 5, 10 anos daqui para trás é que realmente esse método deu um boom no mundo, né? Porque os computadores realmente agora têm capacidade de fazer análise de 50 mil elementos, né, e dar uma resposta num tempo minimamente razoável. Muito bem, quais são as bases dos métodos de elementos finitos? Então, o modelo de elementos finitos, ele tem um número finito de incógnitas, ele só consegue aproximar a resposta real, como eu já disse, porque a resposta, o mundo real, um modelo real, uma peça real, ela tem infinitas incógnitas, ela é contínua, né? Você lembra disso em física, né? Tomara que você lembre disso, isso é um problema contínuo, né? E nós estamos discretizando o problema. Então, eu tenho uma resposta, algumas respostas só, não todas as respostas, né? Por isso que é uma resposta quase real.
Bom, mas quanto maior o número de elementos, ou seja, quanto maior o número de pedacinhos que eu dividi o meu modelo, ou quanto menor o tamanho de cada pedacinho, melhor vai ser a resposta. Ou seja, no limite, se eu tivesse infinitos elementos, ou seja, elementos de tamanho ínfimo, eu teria a resposta exata. O problema é que quanto mais elementos eu tenho, mais contas eu tenho que fazer. E aí eu demoro mais para ter a resposta. E aí fica inviável. Quer dizer, eu tenho uma resposta perfeita daqui a 5 anos. Né? Não quero mais. O cliente queria a resposta para amanhã. Né? Não quer a resposta para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu dou a resposta para o cliente e fala, não quero mais. Já resolvi de outro jeito. Né? Então eu preciso ter um meio termo. Eu vou explicar por que acontece isso. Vamos dizer que eu pego um problema aqui, ó, uma viga engastada. E eu defino um elemento só. Eu já vou ver em seguida que o meu elemento finito ele calcula a resposta só nos nós. Já vou explicar para vocês. Então, eu tenho um elemento aqui, um nó aqui, que é uma ponta do elemento, um nó aqui, que é uma ponta do elemento. Bom, ele vai calcular a resposta nesse ponto, já vou mostrar para vocês em seguida. Vai calcular, já estou avançando, né? Ele calcula a resposta só nos nós, e nós somos as extremidades dos elementos. Já vou mostrar, mas já estou falando já. Então, ele calcula a resposta aqui, calcula a resposta aqui. Aí ele fala, ó, a resposta nesse ponto é essa, nesse ponto é esse. E no meio ele interpola, por exemplo, interpolação linear. Ele fala, ó, a resposta do problema do deslocamento da peça, por exemplo, é essa azul. Todo mundo sabe que uma viga engastada, a resposta do deslocamento é uma curva. Está totalmente errada a resposta. Nesse ponto a resposta está correta. Nesse ponto a resposta está correta, mas no meio a resposta está errada. E se eu dividir em mais pedaços, usar elementos menores, ele vai calcular a resposta em cada nó. Então ele calcula a resposta aqui, calcula a resposta aqui, aqui. Opa! E entre esses pontos, ele interpola linearmente. Essa resposta aqui, que é azul, está muito mais próxima da resposta real, que é essa laranja, do que essa. Se eu dividir em infinitos elementos, ou seja, infinitos nós, a resposta é exata. Como é que eu falei aqui? Só que fica inviável. Né? É como se tivesse um botão. Ou eu quero velocidade, ou eu quero exatidão de resposta. E eu vou ter que resolver onde é que eu vou botar esse botãozinho. Se eu quero mais velocidade ou mais exatidão. Bom, aí surge a questão. Até onde que eu tenho que ir? Com boa aproximação, né? Quantos elementos eu tenho que usar? Quanto mais, melhor. Mas quanto mais demorado. Qual é o limite? Né? Qual é o limite mínimo de elementos para dar uma resposta boa, confiável para mim? Infelizmente, não há uma resposta simples para isso. Depende das variáveis que estão envolvidas. Geometria, o que você quer, qual a variável que você quer, qual a resposta que você quer, qual é o nível de resposta que você quer, qual é a importância do produto que você está desenvolvendo e assim por diante. Mas, durante esse curso aqui, nessa disciplina, nós vamos explicar para você, dar regras para você, regras práticas, né, que foram levantadas na prática. Eu trabalho com isso, como eu já disse, para tentar orientar você, pelo menos. Né? Nós vamos discutir isso com mais calma no capítulo específico. Bom, então, meus elementos físicos, como eu já disse, é um método numérico para resolver equações diferenciais, aproximado porque as equações são finitas, não são infinitas equações. Né? Bom, aí você fala assim, peraí, meu método elementos físicos resolve equações diferenciais. Essa equação aqui não é diferencial, por exemplo, estrutural, né? Cálculo estrutural, F igual a kx, equação de Mohr. Essa equação não é diferencial. Se você lembrar da aula de física, você vai lembrar que a equação geral de força num corpo é a parcela de força de restauração, que é a força de mola, kx, a parcela da força devido à velocidade, né? Coeficiente de viscosidade, né? E a parcela devido à inércia, devido à massa, que é proporcional que a área, né? Que a inércia é a massa vezes a aceleração, né? Força inercial. Muito bem, então essa é a equação geral. Isso aqui é um pedaço da equação, a equação geral é essa. Bom, essa equação aqui, então, se eu parar para ela e falar, mas que interessante, cara. A velocidade é a derivada da posição no tempo. E a aceleração é a segunda derivada da posição no tempo. Nossa, essa é uma equação diferencial. Elementos finitos resolve. Então eu posso resolver problemas estruturais, que é o que nós vamos fazer nessa disciplina, usando elementos finitos. Porque a equação geral é uma equação diferencial. Muito bem, qual é o procedimento? Então, na prática, muitas vezes é muito comum que eu não tenha uma solução para um problema real. Por exemplo, eu quero saber qual é o deslocamento nessa
biela aqui. Essa aqui é meia biela, né? Biela pilamentar, biela de motor. Qual é o deslocamento? Você fala, professor, aplica a equação de mola, F igual a Kx. Isso. Só acontece que essa seção aqui é variável. Acontece que eu tenho concentração de tensão, porque eu tenho seção variável aqui. Então, F igual a Kx não resolve o meu problema. Isso aqui não é uma linear. Isso aqui não tem o deslocamento desse ponto em relação a isso, não é igual ao deslocamento desse ponto em relação a esse. Vai variando em função da área, em função das características aqui da geometria. Como que eu resolvo esse problema analiticamente? Não resolvo. Ou eu faço experiência e meço o deslocamento, ou eu uso o método numérico, que é muito mais barato. Então, como é que eu faço? Eu pego o meu contínuo, meu modelo contínuo, e divido em elementos de tamanho finito. Pedacinhos, que chamam elementos de tamanho finito. Já falei isso para você. Método dos elementos finitos. Muito bem. Cada elemento é limitado por nó. Eu já falei, estou agora colocando a transparência certa, né? Talvez que define isso. Então, cada elemento tem os seus limites, e seus limites são os nós. Então, eu pego um elemento aqui, cada cantinho desse elemento a gente chama de nó. Então, os nós limitam o elemento. Muito bem. Mas elementos finitos, ele calcula a resposta em cada nó, só em cada nó. Tá? Pois que quanto maior o número de nós, melhor a resposta final. E aí ele pega a resposta de cada nó, combina a resposta de cada nó e dá a equação, a resposta global do problema. Bom, como eu tenho muitos nós para calcular, um problema que eu vou usar elementos finitos que sirva para alguma coisa, não vou escrever F1 igual a K1x1, F2 igual a K2x2, F3 igual a K3x3, quer dizer, vou ficar 5 dias aí escrevendo a equação? Não precisa. O que eu faço? Eu uso uma notação matricial, que é o que você aprendeu lá na matemática. Então, ao invés de escrever F igual a Kx, eu escrevo o vetor força é igual a matriz de rigidez vezes o vetor deslocamento, que no caso é o deslocamento dos nós. Então, virou uma equação matricial. É muito melhor, é muito mais rápido calcular uma matriz do que calcular o sistema de equações um por um. Né? Você aprendeu isso na matemática. Muito bem. Bom, primeira coisa que eu faço, eu vou montar a matriz de rigidez. Então eu pego cada elemento e monto a matriz elementar. Por exemplo, um elemento de dois nós, nó 1 e nó 2. Então eu tenho a relação de rigidez entre o nó 1 e o nó 2, entre o nó 1 e ele mesmo, entre o nó 2 e ele mesmo, do nó 2 em relação ao nó 1, do nó 1 em relação ao nó 2. Aí eu tenho o segundo elemento que tem dois nós também, por exemplo, nó 2 e nó 3, e assim por diante. Eu monto cada matriz elementar. Na verdade, o computador faz isso para mim, né? Mas eu fazer isso aqui na mão. 10.000 elementos, né? Aí eu monto a matriz de rigidez global, baseada no teorema de Castilhano, que vocês vão ver na disciplina Resistências Materiais 3. Então eu pego, por exemplo, K1, K1, K12, K21, K22, põe aqui, ó. Aí eu pego essa outra matriz elementar, K22, K23, K32, K33, tá aqui, ó. K22, K32, K23, K33. Eu vou montando essa matriz aqui. E essa é a matriz de rigidez global, que eu uso lá na equação que eu mostrei para vocês. Muito bem. Só que tem mais alguns detalhes, né? Cada vez que o sistema, né, no meu computador faz isso sozinho para mim hoje, que eu faço um modelo, um elemento, né? Esse elemento é criado um sistema de coordenadas local. E esse sistema de coordenadas local, ele não é necessariamente igual ao sistema de coordenadas global. Então, a posição de cada um dos nós, de cada um dos elementos, está num sistema de coordenadas específicos, que é o local. Eu tenho que passar por um global, por um igual para todo mundo, para poder fazer a conta. Então, o que eu faço? Eu pego essa equação, eu multiplico pela matriz de transformação que você aprendeu lá na aula de mecanismos, e eu transformo essas coordenadas em coordenadas no sistema global. Pronto. Então, professor, é fácil isso aqui? Matematicamente é muito fácil. Mas melhor fazer isso aqui 10.000, 50.000, 100.000 vezes, né? Uma vez eu faço tranquilo, né? Pego na mão lá, calculo tranquilamente uma vez, duas vezes. Agora, acabei de dizer que quanto maior o número de elementos, barra nós, melhor a resposta. Então, imagina eu efetivar esse problema aqui, né? Tem que ser computador.
Bom, além disso, normalmente eu tenho a carga aplicada e quero deslocamento. Eu não tenho deslocamento e quero a carga, eu tenho a carga e quero deslocamento. Tem que inverter essa equação. Se fosse uma equação só, era só dividir o K, jogar o K para o outro lado dividido. Mas eu não posso fazer isso, é uma equação matricial. Como é que eu faço isso? Então eu multiplico os dois lados da equação pela matriz inversa de K. Então eu tenho que inverter essa matriz, que é uma matriz NN, né? De 10 mil nós por 10 mil nós, matriz de 10 mil vezes 10 mil, 1 milhão de termos, né? Inverter uma matriz de 1 milhão de termos, dá para fazer na mão? Dá, né? Mas eu nem começaria tentando, né? Muito bem. A matriz vezes a sua própria matriz inversa é a matriz de identidade. A matriz de identidade vezes qualquer outra matriz é a própria matriz. Muito bem, inverti a equação. Simples matematicamente, muito simples o procedimento, mas faz na mão. Então tem que ter computador. Muito bem. Então eu forneço as solicitações, forneço a geometria, tenho deslocamentos dos nós. Só que normalmente eu não quero só deslocamento, eu quero também a tensão na peça. Estou falando em cálculo estrutural, que é a nossa disciplina. O que eu faço? Pego a lei de Hooke, só que de novo matricial. Então eu pego o que eu já calculei, que é o deslocamento, que foi calculado, né? Eu pego a matriz de elasticidade do material, por isso tem que fornecer um material no cálculo de elementos finitos. Eu pego a geometria inicial do modelo, pego a lei de Hooke e calculo a tensão em cada ponto. Na equação matricial, tranquilo fazer isso na mão, só que imagina se for 10 mil, 5 mil vezes, né? Não, tem que ser computador. Finalmente, no mundo real, normalmente eu tenho várias solicitações ocorrendo simultaneamente sobre o meu produto. Então eu tenho flexão, torção, força normal, força cortante, tudo ao mesmo tempo ocorrendo em cima do meu modelo. E aí eu tenho que usar um critério de resistência para resolver esse problema, que sempre tem uma resistência dos materiais 2. Então os softwares normalmente também calculam tensões devido a critérios de resistência. Por exemplo, tensão ideal, que é o critério de von Mises, por exemplo. Né? Muito bem, então tudo isso aqui eu sei fazer na mão, eu consigo fazer na mão. Mas já pensou fazer 1 milhão de vezes isso, né? Como eu acabei de mostrar para você, né? Fazer 100 mil, 10 mil, 50 mil, 2 mil, 1000 vezes que seja, 500, 10 vezes que seja, você vai ficar meio cansado. Então, por isso que é um método que a gente usa computador. Bom, muito obrigado por enquanto pela atenção e até a próxima oportunidade.